Guten Abend oder Guten Abend. Pois é com muita alegria e satisfação que o projeto 2024, uma parceria entre o Círculo de Amigos de Beaupark e a Associação Cultural e Musical de Arroio do Meio e a Escola Municipal de Ensino Fundamental Getúlio Vargas, apresenta uma primeira edição do projeto Rodas de Conversa. A minha colega Eneida, presidente do Círculo, também quer dar as boas-vindas. Guten Abend. Guten Morgen. Alles gut? Dann ist es schön so. Boa noite. Em nome do Círculo de Amigos de Beaupark em Arroio do Meio, eu cumprimento a cada uma que aceitou o convite para participar dessa noite especial. 2023 é um ano muito especial para o Círculo também, pois neste ano nós estamos completando 10 anos de parceria com Beaupark. E é muito especial também porque a gente está retomando as viagens de intercâmbio. Em julho, um grupo oficial de intercâmbio de jovens vai viajar a Beaupark. E em novembro nós vamos acolher um grupo de adultos que vem retribuir as muitas visitas que arroiomeenses também já fizeram para a nossa cidade irmã. E para nós do Círculo, também de forma muito especial e gratificante, é poder participar desse projeto em parceria com a ACMA, com a Associação Cultural e Musical de Arroio do Meio. E especialmente hoje à noite, quando nós estamos lançando a primeira edição desse projeto especial, dentro do projeto maior para 2024, que é o Rodas de Conversa. Dankeschön und viel Spaß! Obrigado, Eneida. Desde 2021, um grupo de pessoas vem conversando periodicamente sobre o significado, a relevância e a possibilidade de explorar culturalmente o bicentenário da imigração alemã, que se refere à data de 25 de julho de 1824, quando os primeiros imigrantes chegaram a São Leopoldo. Várias iniciativas já estão em curso, outras ainda estão sendo amadurecidas. Uma delas é justamente esta roda de conversa, a qual desejamos repetir pelo menos mais 4 vezes. E já adianto que em junho será em Arroio Grande. Também conseguimos rodar nosso jornal Spuren, um informativo semestral. Temos as colunas mensais no jornal o Alto Taquari e estamos trabalhando no livro do canto coral, Arroio do Meio, Canta em Alemão. O lançamento está previsto para setembro. E ainda temos outras iniciativas, como o mapeamento de locais de interesse histórico. E nesta noite estreamos o Rodas de Conversa, uma iniciativa de valorização do falar alemão, em suas mais diversas variações. Temos em Arroio do Meio, em maior grau, o Hunsrückisch, um pouco do Westfälisch e também um pouco do Hochdeutsch, que é o alemão padrão ou gramatical, língua oficial da Alemanha e outros 5 países. Lembrando sempre que os diversos falares, os diversos sotaques alemães que chegaram ao Brasil dependiam muito da região de origem dos imigrantes e também da época em que imigraram. O Hunsrückisch, ou Hunsrück, que é uma região da Alemanha, não deve ser considerado errado, quebrado, um alemão mais ou menos. Ele tinha regras, como por exemplo, nós falamos Toast, Wurst. No alemão padrão se diz Durst und Wurst. Existe uma regra aí. E a dominância do O, por exemplo, quando a gente pede para alguém Sommel, no alemão padrão se diria simplesmente Sag mal. Então está muito próximo, né? E tem outros exemplos, vários. Kaufen, de Wagenladen oder de Wohnladen. O e A, percebam? Und
Oda, Kata, e assim por diante. É importante esse esclarecimento para que todos se sintam completamente à vontade para falarem e se expressarem como aprenderam em casa. Aliás, tem uma palavra muito bonita nesse sentido, e no alemão atual, que já estuda as regionalidades há muito tempo, e lá chamam de dialetos. Das Muttersprache, a língua materna. Antes de iniciarmos, quero fazer um agradecimento especial à nossa escola anfitriã, Getúlio Vargas, a toda a direção, professores, alunos e CPM, todos se envolveram. Também agradecer as escolas que participam nesta noite, aceitaram o convite, que é a Escola João Beda Guerres, a Escola Tancredo Neves e a Escola São Caetano. Agradeço também ao Coral Concórdia de São Caetano e ao Grupo de Danças Helmut Mundo, que da mesma forma aceitaram o convite e estarão conosco esta noite. Agradecemos também a cobertura da imprensa e a presença de autoridades do Executivo e do Legislativo Municipal. E já que estamos em São Caetano, é importante lembrar que foi aqui que se iniciou a colonização de Arroio do Meio por imigrantes e descendentes de imigrantes alemães. Disso nos falará o amigo João Hilger, mas antes eu vou convidar a professora Carla Jaqueline Schroeder para nos falar de Arroio do Meio antes dos imigrantes, destacando que por aqui não era só mato. É isso, professor? Por favor. Boa noite a todos. É um prazer estar com todos aqui hoje e, como o Eduardo comentou, então, falar um pouquinho de Arroio do Meio antes dos imigrantes. Porque por muito tempo nós pensamos, estudamos e aprendemos que a nossa cidade, o nosso município, a nossa história começava com os imigrantes. Mas antes dos imigrantes nós temos muitas outras pessoas, muitos outros povos que ocuparam essa região, esse território. Então, para ser breve, porque tem muita coisa por vir hoje à noite, eu começo há cerca de 10 mil anos atrás, falando das primeiras ocupações que haviam na região do Vale do Taquari, incluindo Arroio do Meio, que eram índios caçadores-coletores, como a gente diz, que não tinham uma residência fixa, que viviam da caça e da coleta de alimentos, portanto. E mais ou menos, há uns 2 mil anos atrás, existe um grande movimento migratório da Amazônia para o resto do Brasil, dos povos do tronco Tupi-Guarani. E mais ou menos, então, nesse tempo, eles chegaram aqui e quando os europeus, os portugueses, os seus descendentes, enfim, por aqui passaram, os primeiros, lá pelos anos 1600, foram estes nativos, estes povos que aqui eles encontraram, os mesmos que depois, nos anos 1800, os imigrantes também tiveram contato. E esses povos Tupi-Guarani, despeito do que a maioria das pessoas possa pensar, eles já praticavam agricultura, plantavam milho, feijão, batata doce, aipim, e aliás, a nossa alimentação e a dos imigrantes, quando aqui chegaram, está muito relacionada ao que os índios comiam. Porque se você vai para a Itália, você não vai encontrar polenta, você vai... Aqui, isso é um costume porque era um hábito indígena. Da mesma maneira, o aipim, a mandioca, o polvilho, a rosca, é uma característica que se construiu a partir desse contato dos imigrantes com o que havia aqui antes. E voltando então para esses povos, também dizer que eles caçavam, também coletavam e por plantar eles tinham uma habitação fixa, eles já faziam cerâmica, onde preparavam alimentos, guardavam o que sobrava e também tinham um costume peculiar já, então que mostra um hábito religioso, que eles enterravam os mortos em grandes urnas de cerâmica. E muitos de vocês, eu sei, pela vivência que eu tenho ao longo da vida aqui nas várzeas do Taquari, dos arroios, encontraram muitos objetos de cerâmica dos índios Tupi-Guarani ao longo do tempo, né? E ainda existem, ainda se encontram. Então, continuando a história,
lá pelos anos 1630, os primeiros europeus que se tem registro passaram por aqui. Primeiro passaram os jesuítas espanhóis, porque naquela época o Rio Grande do Sul não pertencia ao Brasil, não era de Portugal, era da Espanha, e esses padres tentavam catequizar os índios, tornar os índios católicos. Só que nessa época não deu muito certo, tanto que os jesuítas acabaram fugindo, porque muitos deles foram mortos. Inclusive a gente tem os 3 mártires na Igreja Católica aqui no centro, que foram assassinados nesses contatos com os índios nesse primeiro momento. E nessa mesma época, passaram por aqui, por Arroio do Meio, e tem registros históricos da passagem dos jesuítas e também dos bandeirantes, que eram pessoas descendentes de portugueses, vindos de São Paulo, e que vinham para cá caçar os índios para vender como escravos, lá em São Paulo, enfim, nas outras regiões. Vejam que, oficialmente, era espanhol no Rio Grande do Sul, mas quem passava por aqui também eram portugueses e seus descendentes. E aí tem um fato bem pitoresco que eu gostaria de contar. Existe um registro disso no Arquivo Histórico do Rio Grande do Sul. Do outro lado do rio, onde hoje fica Colinas, existia uma tribo indígena também. E os bandeirantes fizeram um acordo com o cacique de lá, que chamava Parapoti. O acordo era assim: ele fazia guerra com os índios do lado de cá, cruzava o rio, entrava pelo forqueiro, prendia, levava para lá e esperava o pessoal vir de São Paulo, então ele trocava por facão, por objetos de metal, coisas que eles não tinham, né? E isso é muito interessante, porque isso é uma prova, esse registro existe, de que tudo isso aconteceu. E nessa mesma época, os jesuítas, que também eram então os padres, faziam registros, guardavam, precisavam enviar cartas, né, contando tudo que eles tinham feito na missão. E por isso a gente tem isso como um dado histórico confirmado, então, de que muito antes dos imigrantes, muitas coisas aconteceram por aqui. E como, então, para finalizar, não estender demais a história, lá pelo final dos anos 1700, o Rio Grande do Sul vai então fazer parte de Portugal. E um pouquinho depois disso, em 1815, por aí, um descendente de portugueses que chamava Ricardo José Villanova e residia em Taquari, quando daí então já havia essa ocupação por aqui também, né? Ele recebeu uma grande quantidade de terras porque tinha prestado serviços ao exército português na época. E essas terras levaram o nome de Fazenda São Caetano. Essas terras iam lá da Fazenda Vila Nova, mais ou menos, até próximo ao Arroio Jacarezinho e Encantado. Então era muita terra, pela nossa concepção, né? E depois disso, essas terras passaram para o Capitão Ribeiro, que a gente já conhece, já falou mais vezes, e foi esse que também era de Taquari, com a sua família, enfim, que acabou ocupando as terras aqui da nossa região, as terras que ficavam, inclusive, no entorno aqui da escola. É por isso que o marco histórico se encontra logo ali na esquina, né? Porque essa é a ocupação inicial, é aí que estava a Fazenda São Caetano, que se dizia que aqui tinha muito melão de São Caetano, que muitos devem lembrar que é uma trepadeira que dá uma fruta com os grãozinhos vermelhos que a gente pode comer, né? Os mais antigos sabem, não sei os outros, mas eu me lembro disso. Enfim, e então nessa fazenda tinha escravos trabalhando, eles plantavam mandioca, faziam farinha, plantava-se cana, se fazia melado e açúcar mascavo, se colhia erva mate, porque pensa que essas terras iam longe, né? E isso também, a gente sabe disso graças aos registros, então, de compra e venda dessas propriedades. E um pedacinho dessa fazenda, que é onde a gente está hoje, aqui em São Caetano, que foi vendida para o primeiro imigrante que oficialmente veio para cá, que foi o Johan Guerra, cujo registro da escritura é de 1860. Mas aí eu vou parar e vou passar para o João, né? Porque o João Carlos vai continuar essa história para falar, então, agora sim, de Arroio do Meio, de São Caetano, a partir dos imigrantes. Obrigada. Boa noite a todos.
Então eu preparei um breve histórico sobre a colonização de São Caetano, sempre lembrando que quanto mais pesquisas vão acontecendo, mais próximo ao real, ao que de fato aconteceu se chega. Mas isso também quer dizer que posso estar apresentando fatos ou interpretações que de repente não foram exatamente assim que aconteceu. E as coisas vão indo, as pesquisas vão acontecendo, e aí vem os professores de história e vão corrigindo, né? Mais ou menos assim. Tá. Ano de 1853, tá? Ano de 1853 está no brasão do nosso município, né? Não sei se vocês já repararam, está escrito ali, o Eduardo de repente abre, coloca como o ano da fundação de Arroio do Meio, segundo a criação do brasão, lá nos anos 60. Esse ano também aparece no mapa histórico, a Carla falou há pouco, que é aqui próximo, então. Esse ano também, em diversos documentos, é considerado o ano do início da colonização no Vale do Taquari. O nome Fazenda São Caetano foi citado oficialmente também nesse ano. Isso foi a principal razão que foi colocado no brasão. Isso quer dizer, então, que não é mentira se nós dissermos que o primeiro nome de Arroio do Meio é Fazenda São Caetano. Isso quer dizer também que esse ano Arroio do Meio está fazendo 170 anos, certo? Lembra que há 40 anos atrás, a Zena vai lembrar, o João era festeiro, é um dos festeiros, né? Fez a festa dos 130 anos da colonização. Não foi exatamente então a colonização, mas então foi 130 anos do início de Arroio do Meio, de forma oficial, né? A imigração alemã, de uma forma comprovada, a Carla entrou no assunto, então aconteceu no dia 7 de março de 1860, quando Johann Adam Gerhard e os dois filhos dele, o Baltazar e o Sebastian, assinarem a escritura da compra da sede da fazenda São Caetano, né? que era algumas centenas de metros daqui, provavelmente um pouco mais adiante, mais próximo à barranca do rio, né? E eles então compraram essa sede e compraram de 1.500 hectares. A Carla falou que era uma areazinha, na época era, imagina, 1.500 hectares hoje, né? Foram o que os Gerhard então compraram na época. Além disso, eles também compraram parte do gado, de ovelhas e cabras da família Ribeiro, né? Na época, o capitão Francisco Silvestre Ribeiro ele já havia falecido, e quem vendeu então foi a viúva Ana de Oliveira Salazar Ribeiro. Mas já alguns meses depois, no dia 12 de setembro, chegaram outras duas figuras, o Peter Brentano e o irmão dele, o Anton Brentano, o Pedro e o Antônio Brentano. O Pedro Brentano, ele foi um líder comunitário muito importante no passado, e o Antônio Brentano, ele, 10 anos depois, ele pulou para o outro lado, ele atravessou o rio e foi para Corvo, hoje Colinas, e foi um dos pioneiros, um dos grandes líderes lá de Colinas depois. Então, na verdade, assim, a imigração alemã aqui em Arroio do Meio, então, é 1860, então são 163 anos. Imaginou também que os nossos antepassados vieram no meio do mato e tinham que derrubar tudo e queimar tudo e fazer roça. E na verdade aqui já havia um início então, né? Ao mesmo tempo que tinha essas culturas, tinha os potreiros, né? Também tinha trilhas e tinha caminhos
pela fazenda como um todo, né? Levando em conta também aquele caminho que 3 anos antes, em 1857, o Custódio Ribeiro, que era filho do capitão Francisco Silvestre, fez entre aqui a sede da fazenda até provavelmente pelo Vale do Arroio Grande, ultrapassando os grandes herbais da fazenda São Caetano, como 50 anos depois o intendente de Lajado ainda falou, que na verdade é hoje a região lá de Capitão e Travesseiro, e seguia pela margem do Forqueta até os Campos da Soledade. Então, sobre o nosso rio, tá? O rio Taquari, essa era a grande estrada do passado, né? Se hoje nós temos as nossas rodovias, naquela época o transporte vinha pelo rio Taquari. O rio Taquari ele chegou a ser navegado lá do Jacuí até Santa Bárbara, que é lá onde o rio Careiro entra no Taquari. Até lá eles iam de barco e a partir dali então tinha uma picada, um caminho que subia a serra lá e chegava nos campos de cima da serra. Então, aqui próximo então no rio tinha um porto, tá? Era o Porto do Salso, mas também tinha a Travessia do Salso. Foi a primeira travessia na região. Ela aparece num mapa de 1861, ela ficava, o Arroio do Salso, ele é aquele córrego, quando nós vamos em direção à Cascareira, um pouquinho antes, tem um pontilhão sobre ele, esse é o Arroio do Salso. É naquela altura, então, que era a travessia e também era o porto, que abastecia, então, a fazenda, e a travessia tinha, porque do outro lado também já tinha movimentação na época, né? A colonização em si, ou seja, a medição das terras e a divisão em lotes, ela começou em 1862, aonde o Johann, junto com o Custódio Ribeiro era agrimensor, eles fizeram as medições dessas terras e começaram a vender. Então, o nosso amigo e companheiro que está correndo o sangue na veia de muitos que estão aí hoje de noite, ele além de colono, ele também era colonizador, certo? Aonde se localizava isso, tá? Os mapas ainda não apareceram, tá? Mas assim, tudo indica que a localização dessas terras era a linha da Rua Dona Rita, o travessão lá hoje da Rua João Antônio Rauber, a altura da Rua Helmut Kuhn em direção ao rio, e mais aquela bolsão de toda a parte da Cascareira. Isso era a base desses 1.500 hectares, mas provavelmente tinha alguma coisa a mais. A parte acima, ela não era mais dos Ribeiro, ela já tinha sido adquirida pela família Fialho de Vargas, uns 3, 4 anos antes. A colonização em Arroio do Meio tem duas figuras, assim que nós temos que sempre levar em conta. Na verdade, eram 2 agrimensores, 2 comerciantes de terras, né, que era então o Custódio Silvestre Ribeiro e também o Joaquim Fialho de Vargas, que era irmão do Antônio Fialho de Vargas. Essas duas figuras são importantes, tá? Só que o Custódio Silvestre Ribeiro, além de fazer isso, ele também era agricultor, ele também tinha uma fazenda. Inclusive os padres jesuítas, em alguns registros que eu achei, eles falam da fazenda do capitão Custódio Silvestre Ribeiro. Isso talvez, não existe confirmação, talvez tenha relação com o atual município de Capitão, tá? A partir de 1869, o Joaquim, então, aquele outro que eu falei, ele começou a criar a colônia Arroio do Meio, certo? Então, até 1874, mais ou menos, essa região do Rio Forqueta
até a altura, até o sopé do Morro Gaúcho, Rio Taquari e o travessão da João Antônio Álvares era considerado a colônia de São Caetano. Mas a partir de 1874, 1875, isso se enxerga nos registros, começa a se dividir. Então, a parte do lado de baixo do Arroio Grande era colônia Arroio do Meio, linha Arroio do Meio, e aqui para cima, então, continuava sendo a colônia São Caetano. Lá por 1885, os Fialho de Vargas colonizaram essa parte que eu falei, essa parte acima da linha da Dona Rita. E eles chamaram essa colônia de colônia Palmital, certo? Então isso está bem claro no livro do padre Amstad, né? Onde então criaram a colônia Palmital. Como esses mapas também ainda não apareceram, nós não sabemos exatamente onde era, mas era essa região então. Bem, além dos imigrantes mais antigos, nós falamos então já dos brentanos, dos Feira, depois disso vieram mais descendentes do Johann, né? Vieram os Bruxel, vieram os Salim, os Korb, os Matti, os Felden, os Tomé, os Barden, os Altenhofen, os Klein, os Horn. E também, isso pouco se escutou, isso também, a princípio, pode ser uma pequena novidade, Carla, mas mais pesquisas deveriam ser feitas. Nós temos uma figura que não era germânica, tá? Que era o Feliciano Francisco de Souza, que ele tinha mais lusos morando por aqui, mas a maioria, então, eles eram marinheiros, eles eram ervateiros, né? Mas o Feliciano Francisco de Souza, ele provavelmente, vários de vocês que estão aqui hoje, têm sangue desse tio, tem sangue desse senhor. Então, ele foi, então, também um colono aqui em Arroio do Meio. A partir dele, depois surgiram várias descendências, Hentges, Kunzler, Pigmais, Dutra, e assim vai indo, né? Mas essa história ainda vai ser melhor esclarecida. A maioria desses primeiros imigrantes, todos eram de fé católica, tá? A grande maioria. Uma família que não foi de fé católica, por incrível que pareça, foram os Bruxel. Os Bruxel, todos eles foram batizados evangélicos, protestantes, só que o único que foi sepultado, apesar de que foi sepultado no cemitério católico, também não tinha outro, era o ancestral, o Martin Bruxel, né? Ele foi sepultado por um pastor que veio lá de Teutônia. E todos os outros depois eles assumiram a fé católica, provavelmente porque não tinha também assistência espiritual dos pastores. Tinha uma dificuldade grande na época. Com a questão da colônia palmital, também, depois dos anos 1880, 85 até 90, vieram então uma turma muito grande de novo. Então vieram os Lohmann, os Schnack, os Olweiler, os Hoppen, os Hoppe, os Auler, os Scherer, os Schroeder, os Fuchs, os Engster, né? Os Reicher, os Spitzer, os Hitler e assim por diante, né? Então nessa turma a maioria era de fé protestante, né? Agosto de 1892, pessoal, há 130 anos atrás, quase 131 anos atrás, foi fundada a Sociedade Escolar de São Caetano. É hoje Escola Getúlio Vargas, certo? Então, a primeira diretoria foi o Peter Bretano, o August Lohmann e o Julius Georg Schnack. O Peter Bretano, eu falei antes que ele era um grande líder comunitário, ele era o juiz de paz a partir do município de Estrela, na época era Estrela, que era um tipo de subprefeito. E outra figura, o Julius Georg Schnack, está sepultado aqui no cemitério evangélico,
ele foi um dos principais líderes na criação do município de Lajeado. Lajeado, em 1891, foi emancipado, começava lá no Arroio Sampaio e até no Rio Guaporé. Tudo isso era um município pequenininho. E o Júlio Schnack, então, foi um líder naquela época. Em 1910, no dia 5 de julho, fundou-se a comunidade escolar da Picada São Caetano, hoje Escola São Caetano, que foi também considerada, então, depois a Katholische Schulgemeinde, né? E a partir daquele momento começou a ter assim, tinha a Katholische Schulgemeinde e a Evangelische Schulgemeinde, né? Então, a maioria dos alunos de fé protestante vinham na escola aqui e lá na Presidente Vargas, hoje os de fé católica, né? O caminho principal que atravessava aqui a colônia São Caetano e Palmital, ela vinha ali a partir ali do Terroça, ela fazia curva na frente do cemitério, atravessava o Morro Vermelho e passava pela ponta do hoje chamado Morro da Ventania e subia em direção a Encantado. E com a abertura então da outra parte da rua Presidente Vargas e com a questão da fundação da outra sociedade escolar, provavelmente aos poucos o nome Palmital foi desaparecendo. Hoje praticamente não se escuta mais falar sobre ele, né? Sobre a questão das igrejas, tá? Tanto nessa comunidade escolar como na comunidade escolar de lá, ela também servia como pontos de pregação. Diferente da maioria das outras localidades do nosso município, São Caetano levou muito mais tempo para tirar as missas e os cultos das escolas e passar para um templo próprio, né? A igreja evangélica, ali hoje no bairro Aimoré, ela é dos anos 50. A nova escola foi construída e liberou então o prédio escolar para a capela. Isso foi em 1969, e naquele local hoje então tem a igreja imponente nova lá, a igreja católica, né? Antes disso tinha dois pontos de pregação que era usada também pelas duas denominações. Um ponto de pregação antes de ter a sociedade escolar lá na Presidente Vargas, tinha um ponto de pregação aqui, que era o ponto de pregação de São Caetano, né? E tinha outro ponto que era na altura hoje lá da entrada da estrada do Passo do Corvo, com a Presidente Vargas, naquela região. Exatamente não se sabe, parece que o asfalto parece que passa por cima desse local onde existia, parece que tinham dois salãozinhos, e lá tanto os padres como os pastores usavam para fazer as suas missas e cultos, né? O nosso cemitério católico, tá? A sepultura mais antiga é o do nosso pioneiro, do Johann Guerra, 1871, se não me falha a memória. Mas é muito provável que esse local, isso merece estudos mais aprofundados, que seja então o ponto de sepultamento ou o local de sepultamento mais antigo do nosso município, até porque eu vi alguns registros onde os padres jesuítas chamavam esse cemitério como o cemitério da Fazenda São Caetano. Mas uma curiosidade, assim, que os mais antigos vão se lembrar, né? Que dessa região de São Caetano são quase dois sobrenomes, tá? Que eram os Balsa e os Bastian, lembra? Né? Os mais antigos vão lembrar, né? Então todos eram Guerra, né? Mas eles chamavam de Balsa, né? O vô do Valmir era o Balsa Alfred, né? Mas, na verdade ele era o Alfredo Guerra, né? E tinha também os Bastian, e nada mais é do que descendentes ou do Baltazar Guerra ou do Sebastião
guerra. Poderia-se falar muito mais, poderia-se falar sobre a Guerra dos Maracatos, que também passou por aqui, poderia-se falar sobre os antigos comerciantes. Eu quero dizer o seguinte, que todos nós, temos nas veias o sangue de muitos desses pioneiros alemães, lusos, africanos e dos povos originários também, e todos nós somos resultado de uma história que conta vitórias e derrotas, e fazemos parte da construção, na verdade, de uma nova nação. Todos nós somos povo brasileiro. Obrigado, João. Obrigado, Carla.